Olá, meu nome é Andréa Remígio, sou intensivista, diarista da UTI do Hospital AC Camargo e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre choque refratário. Choque, por definição, é uma condição clínica na qual o sistema cardiovascular ele se tornou ineficaz para manter o suprimento de sangue necessário para a oxigenação, levando então à hipóxia tecidual. A pergunta, que é justamente o tema da aula, é em que momento ele se torna refratário? Qual será o parâmetro que eu vou utilizar para classificar? E não existe uma definição consensual a respeito. Quando nós comparamos a literatura que existe que usa o termo choque refratário, nós vemos que não só a medicação varia, sendo a noradrenalina mais utilizada, como a definição é extremamente variável. Então nós temos desde 0,1 micrograma quilo minuto, utilizado por Park, até 2 micrograma quilo minuto da mesma medicação, com desfechos bem diferentes, onde a mortalidade, em alguns casos, chega a 80%, mas em algumas casuísticas, nós estamos aqui 47% de mortalidade. Então, a primeira coisa que nós temos que tentar fazer para entender e estabelecer uma estratégia de tratamento é tentar definir. Em 2011, esse estudo israelense avaliou o uso de noradrenalina e descobriu o ponto a partir do qual, na dose de 0,5 micrograma quilo minuto, nós tínhamos uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 76%, com uma sobrevida de 4%. Então, a partir daí, pareceu plausível a utilização de 0,5 microgramas quilo minuto de nora como o limite a partir do qual eu considere o meu choque um choque refratário. Será que só a dose é suficiente? Será que eu tenho que levar em conta tempo? Então, na avaliação de sobrevida de pacientes que usaram altas doses de vasopressor, nora ou equivalente a mais igual ou maior que 1 micrograma quilo minuto por pelo menos 10 minutos. Na sobrevida em 90 dias, nós vemos que dos pacientes sépticos, os que tiveram a melhor sobrevida apresentaram o choque com altas doses de vasopressor decorrentes de foco urinário e cutâneo. A melhor sobrevida para pacientes que usaram esse nível de vasopressor foi nos pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Provavelmente porque aí a etiologia tinha um componente vasoplégico pós-operatório e que, conhecidamente, tende a se recuperar com o pós-operatório. Overdose também teve uma sobrevida maior, sendo a pior taxa de sobrevida no paciente que usou altas doses de vasopressor após parada cardíaca, então apenas 6,7%. Por que considerar tempo como uma variável? Porque existe indícios de que o uso por períodos mais curtos podem estar relacionados com dificuldades técnicas de aferir pressão. Então, você tem uma pressão não invasiva, você está aferindo ou passando uma pressão arterial invasiva. Então, provavelmente, a etiologia do choque era algo transitório. Era um choque hemorrágico que você transfundiu, então ele funciona diferente do paciente que permanece com altas doses de vasopressor por um período maior. Posteriormente, esse estudo é um estudo de 2008, avaliou o uso de vasopressor, levando em consideração altas doses de noradrenalina e encontrou a dose de 0,75 micrograma quilo minuto como uma dose melhor enquanto marcador de morbimortalidade. Quando ele comparou os pacientes que utilizaram uma dose menor de 0,75 e maior, observaram que a sobrevida foi muito menor nos pacientes que precisaram de doses maiores de vasopressor, sendo que nesse grupo houve uma incidência também maior de necrose de membros numa taxa de 6%. Uma análise interessante foi quando ele associou
o uso de vasopressor em altas doses e o SOFA, que é o marcador de disfunção orgânica. Então, SOFA menor do que 10, SOFA maior do que 10. Pacientes com noradrenalina em doses menores do que 0,75, a mortalidade no SOFA mudou muito pouco. Nós temos 34,8 para 36. Mas quando nós observamos o grupo de pacientes que precisou de noradrenalina com doses maiores que 0,75 microgramas quilo minuto, eles mudaram de 58,3% de mortalidade com SOFA menor do que 10 para 86% no SOFA maior do que 10. Então, isso levanta uma outra questão. Se eu usei noradrenalina e o paciente tem disfunção orgânica, a gente tem que estar diante de um paciente com uma gravidade maior e precisa ir preparando o paciente, os familiares, a equipe que cuida desse paciente, porque grande chance de, independente do que a gente faça, esse paciente venha a falecer. Noradrenalina não existe dose máxima. Ótimo. Mas até que ponto, ou a partir de que ponto ela passa a ser uma terapia fútil? Não existe resposta para isso. Mas esse estudo do CHEST mostra que a partir de 1 micrograma quilo minuto, a mortalidade, ou a taxa, que a gente está vendo na realidade sobrevida, a sobrevida diminui acentuadamente. E se a gente fizer uma linha de corte nos 2 microgramas, acima de 2 microgramas, nós estamos falando de uma mortalidade, uma taxa de sobrevida em torno de 6%, que se mantém estável, só decaindo com o aumento da dose. Então, até 1 micrograma quilo minuto, os trabalhos ficam entre meio e 1. Nós acabamos preferindo o meio. Mas doses acima disso têm que ser reavaliadas o que está causando, o quão reversível é a situação, porque nós estamos diante de um quadro onde o paciente tende a evoluir para o óbito. Esse estudo ele comparou noradrenalina com vasopressina, mas esse gráfico em particular mostrou a mortalidade a partir da dose de meio micrograma quilo minuto. Então, como existe uma mudança da curva a partir deste nível. Então, nós estamos diante de um quadro grave. Nós sabemos que a utilização de vasopressor, ou um choque refratário, ele está associado a alta mortalidade. Mas o quanto o problema é o choque, o quanto o choque faz parte de uma síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Então, ele é mais um, porque normalmente ele não aparece sozinho. Você tem um choque refratário, você tem uma disfunção renal, você tem uma disfunção respiratória. Então, é preciso contextualizar esse paciente. E toda vez que a necessidade de utilização de vasopressor atingir 0,75 acompanhado de um SOFA maior do que 10, nós estamos diante de uma mortalidade maior que 80%. Então, essa informação tem que ser compartilhada para que se possa definir as estratégias terapêuticas e o quanto vale a pena continuar estabelecendo medidas invasivas a partir daí. Em que ponto é disfunção de órgão e que ponto é choque refratário não tem uma definição clara. Normalmente as coisas estão entrelaçadas. A mortalidade com o uso de noradrenalina é maior que 50% nos pacientes que usam meio micrograma quilo minuto. E é maior que 90% nos pacientes que chegam a 1 micrograma quilo minuto. Então, nós acabamos utilizando meio micrograma porque já é hora de sentar, conversar, rever estratégia, rever diagnóstico, rever o quadro clínico do doente, rever a expectativa da família, porque a probabilidade de, independente do que a gente faça, o paciente venha a falecer. 6 a 7% dos pacientes, eles vão evoluir ao longo da internação em UTI com choque refratário. Então, não é uma patologia, uma situação pouco frequente, por isso precisa ser entendida enquanto fisiopatologia e estratégias de tratamento. Nós adotamos, então, maior ou igual a meio micrograma quilo minuto de noradrenalina por mais de 1 hora, justamente para escapar daquelas causas reversíveis e que poderiam confundir a evolução. Diante de um paciente com mais de meio micrograma quilo minuto, é sempre importante rever o tipo do choque.
tentar classificar, tentar entender quais são os mecanismos envolvidos. Existe a possibilidade de tratar a causa base? Quais seriam as causas básicas de um choque que poderiam ser potencialmente reversíveis? Hipovolemia. Então, etapa primordial. Já na definição, a hipoperfusão está relacionada a pacientes que foram adequadamente expandidos. Tamponamento pericárdico, um quadro séptico de foco não controlado, então é quadro séptico, está adequadamente coberto de antibiótico, nós temos culturas em andamento, o foco está controlado, tem algo mais que eu possa fazer para controle desse quadro? Infarto agudo do miocárdio, onde você tem uma possibilidade de associação com componente cardiogênico. Lembrando que não importa, você pode ter um choque distributivo, um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico. O choque vai levar a hipoperfusão. A hipoperfusão vai levar a hipóxia. Hipóxia, lesão tecidual. Lesão tecidual, liberação de citocinas. E a partir daí, a partir de um determinado momento, todos os choques vão evoluir da mesma forma, semelhantes aos choques distributivos. Então, sempre tentar diagnosticar e tratar as etiologias que possibilitam um tratamento adicional. A clínica do doente ajuda, a parte laboratorial, um ecocardiograma, cada vez mais o ultrassom ele entra como uma ferramenta à beira-leito que tem nos ajudado muito. Mensuração não invasiva de débito cardíaco, seja pelo eco, Doppler, pico, tem várias ferramentas para isso. Antigamente se utilizava o catéter de artéria pulmonar, essa é uma prática que tem se usado cada vez menos, mas vocês ainda vão ver em pacientes com choque refratário, principalmente se o paciente ele é jovem, ele é pouco comórbido, pode ser que alguém se anime com esse dispositivo. A fisiopatologia. Na célula você tem mecanismos vasoconstritores e mecanismos vasodilatadores. Então, receptores mediados pela norepinefrina e angiotensina abrem canais e aumentam o influxo de cálcio que ativam a miosina quinase, levando à vasoconstrição. O óxido nítrico e o peptídeo natriurético atrial vão abrir portais que, junto com o GMP cíclico, ativam a miosina fosfatase, degrada a miosina, leva à vasodilatação. Então, o aumento da síntese de óxido nítrico abre canais de cálcio, leva à fosforilação da miosina, vasodilatação. Diminuição da ATP, aumento de H+, então nos quadros de acidose metabólica, aumento de lactato, vai abrir canais de potássio, aumentar cálcio, aumentar a fosforilação de miosina, vasodilatação. Num primeiro momento, existe o aumento da secreção de vasopressina. Esse aumento vai diminuir a reserva orgânica de vasopressina e vai terminar com a redução da vasopressina no plasma, levando também à vasodilatação. A partir daí, esse quadro se retroalimenta. Quanto mais hipóxia você tiver, mais vasodilatação você tem. Estratégias de suporte. São muitas e nós vamos detalhar elas ao longo da aula. Primeiro detalhe a ser levantado é se eu uso a dose de noradrenalina como definição da situação, qual é o nível de pressão arterial média que eu devo buscar no meu doente. Então, em 2009 se testou várias pressões e o nível de corte de 60 miligramas de mercúrio foi o nível que alcançou a melhor correlação com mortalidade. Então, se a gente verifica mortalidade em 28 dias e o tempo com PAM menor do que 60, então nós vemos que a partir de 24 horas nós estamos diante de uma mortalidade maior que 80%. Então, a partir desse estudo, se padronizou que o nível pressórico deve ser superior a 60 milímetros de mercúrio. Será que 70 é melhor do que 60? Será que 65, 80? Então, se testou várias pressões. A princípio, o valor que se trabalha mais é 65 milímetros de mercúrio, como alvo de PAM, para pacientes hipertensos crônicos
exige, e principalmente se eles forem mal controlados, pode existir benefício, mas a literatura ainda não tem um consenso a respeito de manter essa pressão um pouco mais alta. Nós estamos falando na faixa dos 70, 80. Se você estiver diante de 2 distúrbios eletrolíticos no seu doente, a hipocalcemia e a hipofosfatemia, você deve corrigir num paciente com choque refratário. Então, pacientes com hipocalcemia, aqui nós temos o basal, aqui nós temos a infusão em 30 minutos, aqui com 60 minutos após a infusão. Então, pacientes com hipocalcemia, você não vai buscar nunca valores supranormais, mas se o seu paciente tem hipocalcemia, você deve corrigir, porque a melhora na pressão arterial média, na resistência vascular sistêmica, ela é sustentável, pelo menos até 60 minutos depois da infusão ou da reposição de cálcio, sem alterar de forma significativa a pressão de oclusão de artéria pulmonar, sugerindo que a hipocalcemia tem sim um mecanismo relacionado ao processo de vasodilatação. Então, hipocalcemia deve ser corrigida. Pacientes que apresentam hipofosfatemia, e não é uma hipofosfatemia qualquer, é um fósforo próximo de 1, tá? E que ele é reposto, apresentaram aumento da resistência vascular sistêmica, apresentaram melhora da pressão arterial média. Então, fósforo e cálcio são elementos que devem ser monitorados e, se baixos, devem ser repostos para níveis fisiológicos, nunca acima dos níveis terapêuticos. Hipertermia também leva a vasodilatação. Isso aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a necessidade de vasopressor. Portanto, o controle de temperatura ele deve ser vigoroso, podendo-se, inclusive, naqueles pacientes que permanecem com hipertermia, utilizar métodos externos para resfriar. Então, o estudo em pacientes com choque séptico, no grupo que foi refrigerado e no grupo que se esperou a normalização sem a adoção de medidas ativas de resfriamento, que se observou que a redução do vasopressor foi maior no grupo refrigerado, então aqui é a redução da necessidade de vasopressor em relação ao que não foi resfriado, no que não se tratou ativamente a febre. Então, essa é uma medida de fácil implementação, se o seu paciente tem um choque refratário e está apresentando hipertermia, trate. Se necessário, utilize métodos de resfriamento externo. Avalie responsividade a volume. Isso é uma coisa fácil de falar, difícil de fazer. Quais são as ferramentas que eu tenho para tentar fazer isso? O eco. E no eco, eu vou avaliar o diâmetro e a collapsibilidade da veia cava inferior. Então, eu vou avaliar o diâmetro, eu vou calcular o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, vou dividir pela média. Se esse valor alcançado for maior do que 12, eu consigo, então, predizer que o paciente ele deve responder a volume. Uma outra forma mais simples de fazer isso é utilizando o leg raising ou uma prova de volume. O que é o leg raising? Você pega a cama do doente, eleva as pernas dele 45 graus e avalia débito cardíaco. Se não tiver débito cardíaco, a gente rotineiramente avalia a pressão sistólica. Se o simples fato de elevar a perna aumentar o débito cardíaco em 15%, provavelmente esse paciente ele tem ainda responsividade a volume, você pode tentar fazer volume para esse doente. O volume de escolha é o cristalóide. A albumina ela é segura, mas em nenhuma diretriz ela entra como primeira escolha. Então, procure utilizar o cristalóide como droga, como volume, como expansor de escolha numa situação como essa. Se o paciente estiver entubado e sedado, você pode lançar a mão do delta PP, ou, se o serviço ainda dispor, de catéter de artéria pulmonar. Não tem catéter de artéria pulmonar, mas tem pico, que avalia reinalação de CO2 e avalia o débito cardíaco dessa forma. Ou um Doppler transesofágico, que é uma sonda que você passa semelhante a uma sonda nasogástrica, mas é um probe. E você tem, então, um traçado que estima volume sistólico, débito cardíaco. Se você tiver essas ferramentas, você pode utilizar. O
o que nós normalmente fazemos à beira-leito é o leg raising e, pela possibilidade do ultrassom à beira-leito, o ecocardiograma. Então, estabelecer um meio de tentar monitorizar. E aí, eco, catéter de artéria pulmonar, lídico, pico, Doppler. A avaliação indireta da função cardíaca, então nós temos a saturação venosa central, baseado até nos estudos do River, Sepsis Survive, foi muito utilizado. Saturação venosa central menor que 70 poderia ser um indicativo de débito cardíaco mais baixo. Aumento do lactato, redução do débito urinário, delta PCO2. O delta PCO2 ele é um cálculo a partir do PCO2 venoso menos o PCO2 arterial. Uma diferença maior do que 6 sugere um estado hipodinâmico. Qual é a melhor ferramenta? Não tem. A gente usa um pouco de todas disponíveis no serviço, a gente tenta olhar o paciente como um todo e traçar uma estratégia. Quando o quadro clínico sugere realmente uma hipodinamia, o inotrópico de escolha é a dobuta. Pacientes hipotensos e que você quer dar um suporte inotrópico, a adrenalina passa a ser a medicação de escolha. Nesses pacientes, levosimedan e milrinone não são recomendados pela minha vida muito longa. Então, não tem espaço, não tem estudos que lidem com essas medicações. Esse é um estudo interessante que usou noradrenalina mais dobuta, comparando com epinefrina, e acompanhou esses pacientes. Ao longo do tempo, se você considerar o tempo em dias, existe a impressão, até o 10º dia, que existe uma diferenciação e que noradrenalina mais dobuta, ela é superior à epinefrina, mas ao longo do tempo as curvas se juntam, mostrando que a taxa de sobrevida é a mesma. Então, a utilização de epinefrina, no caso adrenalina, é equivalente à associação nora mais dobuta. Por isso, quando a gente quer um agente inotrópico, existe uma contraindicação à dobuta, seja por taquicardia, arritmia ou hipotensão, então a adrenalina passa a ser a medicação de escolha. Um cuidado que você deve ter ao optar pela adrenalina. Por questões metabólicas, ao iniciar a medicação, principalmente nos primeiros dias, você vai ter uma elevação significativa do lactato arterial. Então, vejam que o lactato, e aqui é milimol por litro, do grupo que usou noradrenalina é menor do que usou adrenalina. Isso não tem repercussão em disfunção orgânica. Diferente do lactato, que a gente normalmente vê como marcador de hipoperfusão, até um marcador prognóstico, durante a infusão de adrenalina, nós devemos desconsiderar isso como marcador. E é seguro usar adrenalina? Pediatria, ela está mais acostumada a usar isso em infusão contínua. Comparando os pacientes que receberam epinefrina e a associação nora mais dobuta, as complicações de arritmia, AVC, complicações neurológicas, foi semelhante nos dois grupos. Então, dentro do grupo das catecolaminas, nós temos os que têm ação alfa e as que têm ação beta. Gradativamente, noradrenalina está aqui, então tem mais ação alfa do que ação beta. Se você quer um pouquinho mais de ação beta, epinefrina é a sua alternativa. Se você quiser uma ação beta maior, dobutamina você vai ter menos ação alfa, mais ação beta. Vasopressina. Vasopressina, ela não é catecolamina, por isso ela não está no diagrama anterior. Ela é mais eficaz para pacientes que usam, ou que são usuários crônicos de beta-bloqueador, que às vezes ficam meio refratários à infusão ou à resposta pressórica na infusão de noradrenalina. Ela pode aumentar a pós-carga e ela apresenta maior risco de isquemia mesentérica. Diferente da noradrenalina, que não tem uma dose máxima, no choque séptico, a dose é padronizada, vai de 0,1 a 0,7, a maior parte do estudo chegou a 0,2
0,01 a 0,07, a maior parte dos estudos ficou em 0,04. Então, muito cuidado, não sair aumentando vasopressina como se não tivesse um valor máximo a ser utilizado. Essa foi a dose utilizada para pacientes com choques sépticos em uso de altas doses de vasopressor. Quando comparado com a noradrenalina, utilizando doses em pacientes com doses maiores do que 0,6 micrograma quilo minuto e um alvo pressórico de uma PAM de 60, a utilização de vasopressina foi semelhante no grupo que recebeu vasopressina e no grupo que recebeu noradrenalina. Então, ela é eficaz sem aumento de mortalidade. Normalmente, usada em associação para você tentar minimizar ou tentar evitar doses ainda maiores de noradrenalina. Adrenalina seria o vasopressor de escolha quando você quer uma ação inotrópica e tem uma contraindicação para o uso da dobuta, que é o inotrópico de escolha. Lembrando sempre que ela eleva o lactato e aumenta a taquicardia, mas não tem um pior desfecho em relação aos outros vasopressores. A dose também tem dose fixa, vai de 2 a 10 microgramas por minuto. Pacientes que receberam vasopressina e pacientes que receberam noradrenalina, o grupo de noradrenalina desenvolveu mais FA. Então, se você tem um paciente com escapes de FA, a vasopressina é mais segura do que altas doses de noradrenalina. A utilização de vasopressina e noradrenalina, apesar da impressão de que existe superioridade da vasopressina, essa diferença não foi estatisticamente significante. Eles tiveram resultados semelhantes de sobrevida. Os grupos foram, então, divididos em grupos com choque mais severo e menos severo, e no grupo menos severo parece que pode existir alguma superioridade, mas isso foi uma análise de subgrupo. Então, o que a gente pode dizer é que a vasopressina ela é segura, na maioria das vezes usadas em associação para pacientes já em uso de altas doses. Em que momento eu considero a vasopressina? Quando o meu paciente já chegou a 1.000 micrograma quilo minuto de NOR. Então, eu revejo o quadro clínico, revejo o que pode ser feito como causa tratável e o associo. Para pacientes em uso de de vasopressina, parece existir efeito benéfico da associação com corticoide. Então, corticoide já foi estudado no quadro séptico em diversos estudos, mas nesse contexto, parece que a possibilidade de sobrevida no grupo que recebeu vasopressina, mas hidrocortisona é maior. Que dose de hidrocortisona? 50 miligramas de hidrocortisona de 6 em 6 horas. Uma alternativa é a terlipressina. A terlipressina foi testada de várias formas. Pode ser utilizada em bolos ou infusão contínua, quando bolos 1 miligrama a cada 4 horas ou infusão contínua de 1,3 microgramas quilo minuto. O problema é que a meia-vida da vasopressina é de 4 a 6 horas, então existe a possibilidade de entre uma dose e outra o paciente ter um efeito rebote. Então, você ter uma hipotensão por diminuição da meia-vida da medicação. Não é nossa escolha para pacientes com choque refratário. A gente sempre dá preferência. Primeira droga, sempre a noradrenalina, na sequência, vasopressina ou adrenalina, dependendo do que você estiver buscando. A associação de terlipressina com dobutamina também foi testada. Então, nesse estudo, os pacientes foram divididos, note que o N de cada grupo é pequeno, em torno de 20 doentes. Um grupo com noradrenalina, um grupo com noradrenalina mais bolos de terlipressina, noradrenalina mais dobuta mais bolos de terlipressina. Analisando evolutivamente, o grupo que recebeu bolos de terlipressina e que estava usando noradrenalina apresentou diminuição da oferta de oxigênio de forma significativa, aumento do consumo, diminuição da saturação de oxigênio. Então, a princípio, terlipressina não é uma medicação para ser utilizada rotineiramente, porque você já está diante de
de uma situação onde você tem um aumento de consumo. Você já tem um problema de transporte de oxigênio, uma situação de hipoperfusão. Então, não faz sentido dar uma medicação que pode acentuar isso. O objetivo de testar a terlipressina em infusão contínua, para ver se minimizava a possibilidade de efeito rebote e minimizava esses efeitos, mais um estudo foi feito que acompanhou dessa vez o grupo noradrenalina, mais bolos, o grupo terlipressina e o grupo vasopressina. Período de intervenção de 48 horas. E não foi encontrado alteração de mortalidade ou tempo de internação em UTI. Então, baseado nisso, terlipressina não é utilizada rotineiramente. Pode ser utilizada? Eu vou estar fazendo algo errado tentando? Tem outras alternativas a serem tentadas. Lembrando que você está diante de uma medicação cara que você deve procurar cada vez mais evidência para o que você está fazendo. Corticoide. Quando você usa corticoide associado com vasopressina, você tem pelo menos um estudo validando isso. Mas vamos utilizar agora rotineiramente para os meus doentes? Isso foi tentado. Atualmente, a dose de 50 miligramas de hidrocortisona de 6 em 6 horas pode ser tentada em pacientes em uso de vasopressor com dificuldade de desmame. Então, no choque refratário, você pode sim tentar utilizar o corticoide. Em outros tipos de choque, é muito incerto. Choque cardiogênico com quadro coronariano, ele pode acentuar o quadro, piorar e aumentar a incidência de complicações mecânicas. Anani foi o grande estudioso do corticoide. Ele mostrou que pacientes recebendo 50 mg de hidrocortisona apresentavam uma melhor resposta do controle pressórico quando estavam diante de uma insuficiência adrenal relativa. Então, a hipótese dele era que o quadro séptico levasse a uma insuficiência adrenal, então uma reposição em baixas doses poderia ser benéfica. Ele testou isso e conseguiu comprovar no estudo de 2008 que pacientes que respondessem ao teste da cotrofina, que seria pacientes com insuficiência adrenal relativa, teriam benefício de reposição de corticoide com melhora da sobrevida. O estudo dele recomendava a reposição via oral e EV. Esse estudo é passível de várias críticas. A principal delas é que a maior parte dos doentes recebeu etomidato, e etomidato é uma medicação cujos efeitos colaterais incluem uma insuficiência adrenal relativa. Então, a resposta que ele encontrou podia ser apenas secundária a uma complicação que a medicação que você previamente escolheu causou. A literatura após isso estudou extensivamente o assunto e não encontrou os mesmos resultados. Então, hoje, a utilização de corticoide nos quadros sépticos, eles estão restritos a pacientes com dificuldade de desmame de vasopressor. A utilização de filtros capazes de remover do sangue as citocinas que estão acumuladas pela própria fisiopatologia do choque tem um racional fisiopatológico, foi tentado, mas não funcionou. Então, o que nós podemos dizer em relação à utilização de hemofiltração é que ele remove citocinas, mas ele não melhora a evolução dos doentes. Tem vários grupos que testaram em vários momentos do choque de forma precoce, 24, 48 horas, não mudou a sobrevida, tempo de internação hospitalar, só aumentou o custo. Então, não é algo a ser tentado rotineiramente para os doentes. Uma outra coisa que foi tentada é a utilização de solução salínica hipertônica. E realmente, após a infusão da solução salina, você tem uma melhora transitória da pressão. Ao longo prazo, não oferece melhora de mortalidade, não muda a evolução. É uma prática que foi tentada e foi descartada de todos os protocolos para tratamento de choque. Azul de metileno. Azul de metileno é uma medicação barata, facilmente disponível nos serviços. Ele, do ponto de vista fisiopatológico, ele diminui a produção de óxido nítrico. Então, racional
para a utilização do azul de metileno se no choque você tem aumento da produção do óxido nítrico, você vai tentar inibir ou reduzir os níveis com a utilização de azul de metileno. Normalmente produz efeitos fugazes, então existe uma melhora durante a infusão, para a infusão, pouco tempo depois o quadro anterior se instala. É muito importante conversar com os familiares sobre o uso do azul de metileno, porque o paciente fica com a pele impregnada. Você vai ver um coletor de urina verde, então existe essa mudança de coloração. Pode ser usado em bolos, no caso do choque refratário, pode ser inclusive usado em infusão contínua. Quando bolos, 1 a 12 mg por quilo, quando em infusão contínua, 0,25 mg quilo por hora. Então, a utilização de azul de metileno melhora a resistência vascular, diminui o uso de noradrenalina, epinefrina, dopamina e dobutamina. Evidência para uso rotineiro no choque refratário não tem, mas é algo que pode ser tentado. Para pacientes com choque de etiologia vasoplégica, então choques que se desenvolvem durante o pós-operatório de cirurgias cardíacas, nós temos uma evidência um pouco melhor, nesse caso com diminuição da mortalidade e diminuição das disfunções orgânicas com o uso do azul de metileno. Ainda é uma intervenção em busca de uma indicação precisa. Uma outra coisa que pode ser tentado é a solução denominada GIC, formada de glicose, insulina e potássio. Então, na presença desses três elementos, a glicose entra dentro da célula, mediada pela insulina e pelo potássio, e dentro da célula ela aumenta o inotropismo. Então, essa é uma solução que melhora a performance miocárdica. Qual é o problema? Frequentemente, um paciente que está com choque refratário, ele está com uma disfunção renal. E esses pacientes com disfunção renal, frequentemente têm hipercalemia. Por conta disso, existem vários protocolos diferentes, nós acabamos utilizando infusões separadas de insulina, de glicose e de cloreto de potássio. De tal forma que, se o paciente ele já apresenta uma hipercalemia, eu não preciso administrar potássio. Quando eu administro insulina, eu tenho que monitorar a glicemia pelo risco do paciente evoluir com hipoglicemia. Então, a vazão da insulina normalmente é de 0,5 a 2 unidades por quilo por hora. A infusão de potássio, 40 ml hora. Glicose, 10 gramas, 20 ml de glicose a 50% por hora. Então, são infusões altas que você vai ter que dosar eletrólitos de forma seriada para evitar complicações. Potássio de 2 em 2, glicemia de hora em hora. Então, você tem que ter uma estrutura de laboratório que comporte a utilização disso. O efeito é principalmente inotrópico, mas tem sido utilizado de forma crescente nos choques distributivos, no choque refratário. Então, a utilização da solução de GIC, ela melhora a pressão arterial média, melhora o volume sistólico e essa melhora se mantém sustentável mesmo após 72 horas da suspensão da solução. Então, se você tem um serviço que consegue monitorar de forma adequada, é algo que você pode tentar. Mais um estudo, já detalhando de forma mais precisa a utilização de um protocolo, onde você, na primeira etapa, você conhece o paciente do ponto de vista eletrolítico, vê o que você precisa repor, institui 3 soluções, inicia a vazão com primeiro bolos, depois infusão contínua e vai monitorando e ajustando os níveis para você evitar complicações eletrolíticas associadas. Hiper ou hipoglicemia, hipercalemia, hipocalemia, então é importante você monitorar de perto. A maioria dos estudos, apesar de uma impressão inicial de um protocolo muito complexo, ele costuma ser seguro no doente crítico, a maioria dos estudos fala isso, desde que você consiga monitorar os níveis de potássio e glicose. O uso do GIC, ele aumenta o débito cardíaco, diminui o nível de lactato e os principais estudos estão associados aos choques cujo componente cardiogênico é mais acentuado. O controle da acidose também tem um papel importante no
tratamento do choque refratário. Porque em meio ácido, a maior parte dos vasopressores ela é parcialmente inativada. Então, uma das razões para você necessitar de doses crescentes de noradrenalina é que o meio ácido não está deixando essa noradrenalina ser eficaz como ela deveria. Então, se você tiver um paciente com pH menor do que 7,2, você vai ter vasodilatação, você vai ter pior ação das catecolaminas. Abaixo de 7,2, particularmente abaixo de 7, o bicarbonato pode ser tentado, mas a maioria dos doentes que cursam com choque refratário e acidose, eles acabam indo para a terapia renal substitutiva com o objetivo de controle da acidose, não com o objetivo de filtrar citocinas. Então, isso não tem benefício já demonstrado na literatura. O uso do bicarbonato melhora a acidose, em compensação, não muda a evolução do doente. Então, fica restrito para quando você está ganhando tempo para uma terapia que vai ser melhor aceita, melhor, mais resolutiva em relação à acidose, que era a terapia renal substitutiva. Uma outra coisa que já foi tentada no tratamento do choque é a utilização de glibenclamida. E a fisiopatologia inclui a atuação dela nos canais de potássio. Então, pacientes que fizeram uso de glibenclamida tiveram um desmame maior de vasopressor, uma pressão arterial média maior, uma melhora do débito cardíaco. Então, a utilização dela nesse contexto de choque refratário, num paciente que está com a via enteral, porque não tem apresentação EV, sendo utilizada. O que normalmente acontece é que esse é o grande fator limitante. Um paciente que está com choque nessa proporção, você já suspendeu a dieta. Você tem uma hipoperfusão generalizada, não faz sentido você imaginar que você vai conseguir nutrir. Normalmente a gente estabiliza o paciente, para aqueles que respondem a gente reintroduz adiante a nutrição enteral. Frequentemente, num paciente que está numa dose tão alta, está entubado, então tem a ventilação mecânica, não tem a via oral facilmente disponível. Mas, o que a literatura diz que a utilização desse bloqueador do canal de potássio, que é a glibenclamida, ela apresenta redução na dose de noradrenalina com o uso. A gente usa rotineiramente? Não. E a concentração de glicose, obviamente ela é menor no grupo que recebeu glibenclamida, por isso a necessidade de você monitorar isso de perto, ter glicemias frequentes, no caso de hora em hora. Para pacientes com choque cardiogênico, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas se o seu serviço dispuser. Uma delas é o balão intraórtico, restrito para pacientes com causa reversível, como ponte para alguma coisa, e a utilização de ECMO. Então, é uma outra ferramenta que vai te dar tempo até uma terapia que resolva, dando tempo para a resolução do quadro. A membrana de ressuscitação extracorpórea, que é a ECMO, já foi tentado para pacientes com choque séptico, e o que se viu foi que em pacientes com idade menor do que 60 anos, então a idade é um importante limitante, pacientes com choque séptico refratário tiveram uma melhor sobrevida, só que é uma terapia de alto custo. Então você tem que ver se você não está diante daquele paciente com alta dose de noradrenalina, muita disfunção orgânica, o que tem de base que justifica a utilização de uma terapia que vai prolongar, mas o quanto ele vai ser resolutivo, o quanto não vai ser só custo. Então você tem que avaliar realmente caso a caso. Uma outra coisa que já foi tentado é a plasmaférese. Da mesma forma que se tentou tirar citocinas através de uma membrana de diálise, já se tentou através do plasma. Então se utiliza uma resina entre o plasma e o hemofiltro que visa filtrar citocinas, e como as citocinas participam da fisiopatologia, a perspectiva é que isso pudesse melhorar. Então, o que se sabe que realmente tanto a diálise quanto a plasmaférese reduzem citocinas plasmáticas. Outros estudos, esse de 2012, até demonstrou para pacientes submetidos à plasmaférese uma melhor sobrevida, mas é tudo casuística pequena, uma terapia cara,
que não se comprovou em estudos subsequentes. Então, não é prática a ser instituída, foram práticas tentadas. Toda vez que você está diante de uma situação que tem muitas possibilidades, é porque provavelmente a gente não tem nenhuma que realmente resolva. A maioria dos pacientes com choque refratário está evoluindo na síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. E esse é um quadro que normalmente, quando chega nesse ponto, é refratário. Então, a gente precisa levar muito em consideração os recursos que a gente vai adotar. Efeito a longo prazo da plasmaférese na noradrenalina, diminui citocina? Diminui. Consegue diminuir, ajudar a diminuir o vasopressor? Isso não se confirmou. Então, por isso não é utilizado de forma rotineira. Para pacientes com sepse de foco abdominal, também foi tentado hemoperfusão com polimixina, com resultados até certo ponto animadores, com melhora da sobrevida em quem recebeu. Mas, novamente, terapia empírica, baixa casuística, processo complicado, então também não é uma medida a ser tentada. Outra medicação tentada para o choque refratário foi o inibidor de óxido nítrico. Já que o óxido nítrico ele entra na fisiopatologia de forma tão importante, vou tentar bloquear isso e evitar os efeitos deletérios dele. Vários protocolos foram tentados, não houve melhora na sobrevida, e em alguns deles houve inclusive aumento de mortalidade com o uso dos inibidores do óxido nítrico. A maioria dos estudos mostrou que realmente a dosagem ele diminui, mas a longo prazo não melhora e em alguns casos até pode aumentar a mortalidade. Então, como conclusão, não existe uma definição, cada serviço tem que adotar a sua, considerar que meio micrograma quilo minuto é um ponto que pode ser interessante, porque ele, por diversos estudos, já mostraram que é um marcador de gravidade e pode ser a hora de você rever o paciente, o que ainda é possível ser feito e traçar estratégias junto com a equipe e com os familiares. Sempre buscar otimizar a volemia, lembrar do leg raising, que é barato e é um teste que você consegue fazer à beira-leito. Descartar sempre possíveis causas tratáveis. Medidas para reduzir vasopressor. Então, associar a vasopressina, associar a adrenalina, avaliar a acidose, corrigir eletroliticamente se tiver uma hipocalcemia ou uma hipofosfatemia. Então, são todas as medidas que você pode fazer. Ao associar a vasopressina, você associa o corticoide, ou diante de um choque refratário, associa o corticoide em baixas doses, 50 mg de hidrocortisona em 6 horas. A partir daí, você entra num limbo do vou fazer azul de metileno, vou fazer GIC. Precisa ser uma decisão pensada entre as equipes, lembrando sempre, noradrenalina em altas doses e disfunção orgânica, mortalidade maior do que 80%. Então, às vezes mais importante do que tentar terapias cuja evidência é pequena ali na literatura é preparar essa família para um desfecho que provavelmente está próximo. Outras opções, então, corticóide em dose de estresse, vasopressina e terlipressina em infusão contínua, terlipressina cada vez mais em desuso nesse contexto, a associação de azul de metileno e adrenalina para um paciente com padrão hipodinâmico, plasmaférese e terapias renais para retirada de citocinas experimentais, sem baixa evidência, sem indicação prática para o dia a dia. Ao associar as medicações vasopressoras, lembre sempre dos efeitos e o que você busca com o seu doente. Quanto mais você entender deles, mais fácil fica você conduzir o seu doente. No choque refratário, usando a definição adotada por nós, meio micrograma quilo minuto por mais de 1 hora, com alvo de uma PM em torno de 65, você busca sempre afastar causas tratáveis, avalie qual foi a estratégia de monitorização que você vai estabelecer. Então, acesso central, PAI, sonda vesical, esse paciente tem que ter. Avaliar o reg raising ou a expansão com cristalóide. Se o paciente ele mantém um choque refratário com padrão hipodinâmico, associa inotrópico e avalia
corticoide, vasopressina mais corticoide, adrenalina, GIC e o mesmo azul de metileno. Para pacientes com choque refratário com padrão hiperdinâmico, vasopressina, azul de metileno. Mantém o choque refratário, apesar de tudo isso, você volta. Rever se você pode ajustar a dose do azul, da vaso, da nora e da hidrocortisona. Checa o quadro eletrolítico, avalia a acidose. Controla a pressão. E conversa com o paciente, que todo paciente com choque refratário precisa ser muito bem orientado. A maioria das vezes ele não, mas a família, a equipe que está cuidando, sobre a refratariedade independente das medidas instituídas. Obrigada.